Eu quero contar a minha história, meu testemunho. Quando eu era muito pequena, era muito teimosa, mas era muito tímida. Lembro-me quando a minha mãe separou do meu pai, eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. E ela estava arrumando a mala dela para ir embora e eu, com a inocência toda, cheguei perto dela e falei assim: mãe, quando você voltar, você me dá um banho com esse sabonete? O sabonete estava novinho, Lux, sabonete Lux. Lembro disso como se fosse hoje. Aí ela pegou aquele sabonete, deu banho em mim imediatamente, aqueceu a água, me deu banho. Depois disso, nunca mais eu a vi. Sumiu. E eu perguntava ao meu pai: pai, onde está minha mãe? A sua mãe morreu. Ah, é? Minha mãe morreu. Ok, tudo bem. Na minha cabeça, minha mãe tinha morrido. Nós vivíamos numa fazenda em Neném Brás. Fazenda do senhor Neném Brás. É a única coisa que eu lembro desse senhor. Não sei qual região de Minas, não lembro qual foi a cidade. Isso eu não lembro. Eu lembro que minhas irmãs saíam todas para ir para a escola e eu ficava dentro de casa, sozinha. Lembro-me também que minha mãe foi embora porque meu pai bateu no meu irmão, chamado Francisco. A gente chamava ele de Chiquinho, Chiquinho. Saudades eternas. Chiquinho era um menino muito trabalhador. Meu pai fazia muita covardia porque não era filho dele. Meu pai era muito malvado. Não sei se porque que meu pai fazia aquelas coisas com meu irmão. Ele batia no meu irmão sem precisão. Colocava meu irmão para capinar no meio do formigueiro. Eu via isso. Era pequena. Então, um dia minha mãe resolveu ir embora e levar meu irmão mais velho, que era o Chiquinho. Depois disso, muitos anos depois que fui retornar a ver minha mãe. Então vamos lá. Aí, depois disso, eu lembro que íamos na festa, na casa na escola dos meus irmãos. Meu pai me pegava no colo, me levava. Eu era pequena, né? Tinha que andar no colo. Lembranças doloridas, lembranças são lembranças, né? Lembro-me também que ficamos não sei por quanto tempo nessa fazenda. Depois voltamos para Tumiritinga, cidade linda, maravilhosa. Tumiritinga foi onde eu nasci. Linda cidade, povo humilde, as pessoas ajudam os outros. Então, fomos dentro de um caminhão com a nossa mudança para Tumiritinga. Nós tínhamos uma casa num lugar chamado Porto da Barca. Porto da Barca é porque tinha uma barca que saía de Tumiritinga que ia para o norte, atravessava o rio. Eu lembro que
quando minha mãe largou meu pai, que fomos para Tumiritinga, eu lembro que eu sempre estava perguntando por ela, sempre. Ele dizia só, sua mãe morreu. Não dava detalhes, né? Então fui crescendo com aquilo e esqueci ela. Então eu comecei a estudar no meu primeiro ano, no primário. Eu ia todos os dias para a escola de manhã, 7 horas da manhã tinha que estar na escola. Escola Municipal Luiz de Camões, em Tumiritinga. Pois é, foi ali que eu aprendi o ABC. Aprendi também que a vida começaria a ser dura, né? E meu pai tinha um cuidado com nós, que nós não podíamos sair do portão para a rua. Ele fez uma cerca muito alta, com paus muito alto, para nenhum de nós sairmos para a rua. Lembro que também tinha meu irmão Sebastião, tinha o outro Floremir, tinha Penha, tinha Eni, tinha Clementina. Lembro que um dia todos sumiram, só ficou eu e a Clementina. Não sei para onde foi meus irmãos. Não disseram um adeus. Lembro que meu pai trabalhava, era assalariado. Eu lembro que ele levava marmita para o trabalho. Às vezes eu tinha que fazer comida para ele no fogão a lenha e levar para ele na roça. Tinha meu padrinho José Calixto. Sempre quando eu ia levar comida, às vezes ele passava de táxi, aí ele dava boleia. Meu padrinho Calixto. Aí lembro também que quando eu voltava a pé, né? Era longe. Não sei nem quanto tempo eu andava. Devia andar mais ou menos 1h30, mais ou menos, a pé, para chegar lá onde tinha que levar comida pro meu pai. Depois ele parou de trabalhar na roça, foi trabalhar na cerâmica. Aí ele já levava marmita, não precisava de eu levar comida para ele. Lembro também quando eu era pequena, não sei quantos anos que eu tinha, ele me deu para uma mulher lá em Vitória. Vitória foi onde que eu saí da primeira vez para outra cidade grande que eu não conhecia ninguém. E essa mulher, eu sei que ela era crente. E ela tinha um bebezinho de 6 meses e eu tinha que cuidar dessa criança. Como eu fazia arte para ela me devolver pro meu pai. Eu comia o leite ninho da criança todinho só para ela ficar com raiva de mim e me devolver pro meu pai. Houve um dia que ela não aguentou de tanta travessura que eu fazia. Vai ela me levou para casa do pai. Só que tínhamos que ir de trem para Tumiritinga, de Vitória para Tumiritinga de volta. Quem me levou foi o pai dela. Gente, eu não me recordo o nome do senhor de jeito nenhum. Sei que era um senhor muito bonzinho.
Me comprou um chinelo Havaiana. Eu tava descalço. Eu lembro que essa senhora, ela me levou para o pai dela me levou para Valadares. Aí lá em Valadares ele me deixou na casa dele e pediu a outra filha dele para me levar para casa do meu pai. Só que antes dessa outra filha dele me levar para o meu pai, ela me levou numa casa de uma outra irmã. E essa outra irmã, quando cheguei lá, nossa, que felicidade! Quem eu encontro lá? A Ini. A Ini estava naquela casa. Nossa, que alegria! Abracei, beijei. Que saudade. Então, depois disso, volto eu para Tumiritinga. Esse senhor tinha um monte de filhas, 4, acho. Só que eu lembro. Cada uma, éramos 3 irmãs. E cada uma delas ficou com as minhas irmãs. E eu reencontrei minhas irmãs em Valadares, onde ele morava. Só que eu não sabia que minha mãe também morava em Valadares. Então, vai eu voltar para Tumiritinga, para casa do pai. Gostava tanto de Tumiritinga, gostava tanto de estar com meu pai. Nossa, era bom demais. Sentir-se alegre, né? Criança. Não demorou muito tempo. Meu pai me dá novamente para outra família. Essa família era uma senhora chamada Juterlis. Nunca esqueço desse nome. Me leva para Rio de Janeiro, Petrópolis. Não sei quanto tempo lá eu fiquei. Eu sei que ela me levou. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu acho. Me levou para cuidar de outras 3 crianças que ela tinha. Uma criança cuidando de outras crianças. Meu Deus. Quanta inocência. Não lembro quando eu fiquei lá, quanto tempo eu fiquei lá. Eu lembro que eu ia buscar as crianças na escola e voltava. A Jennifer era mais velha. Eu buscava a Jennifer, levava a Jennifer para a escola e buscava ela. Andava mais ou menos um quarteirão. E todos os dias. Aí um dia ela chama todo mundo para fazer as malas que íamos viajar. Íamos para Governador Valadares. Mais uma vez passei por Valadares. A mãe dela tinha casa em Valadares.
Ficamos lá. Lembro que depois fomos de carro para Tumiritinga, minha cidade linda, maravilhosa. Era época de Natal. Chegamos lá, a mãe dela estava lá, Dona Adelaide. Dona Adelaide não gostava de mim de jeito nenhum. Eu era terrível. Eu era a menininha que eu queria queria estar só perto do meu pai. Portanto, eu fazia tudo quanto é bagunça, para ninguém ficar comigo. Eu queria meu pai. E era Natal. Fizeram uma árvore de Natal bonita na sala, cheia de presente. Me deram presente. Não me recordo o que foi. Sei que a casa encheu de filhos da Dona Adelaide, filhas, netos. Aí, um belo dia, quem entra pro portão adentro, pra porta adentro, meu pai. Eita delícia. Meu pai. Era tudo que eu queria. Ir embora com meu pai. Então, eu sei que eu saí para brincar. Quando eu voltei, meu pai já tinha sumido. Perdi mais uma vez o meu pai. Perdi o meu pai de vista. Então, lembro que a Juterlis cuidava tão bem de mim. Era como se fosse uma mãe. Mas só que a Jennifer tinha um ciúme de mim. Porque a mãe dela cuidava muito bem de mim. Cuidava deles também. Lembro que a gente foi passear na fazenda deles. Na fazenda da Dona Adelaide, porque o marido delas tinha Euclides, já tinha falecido. Gente, que memória de criança é essa? Criança tem memória boa. Às vezes falha, mas algumas coisas, mas é uma história, né? Nossa vida é uma história. Boas, outras ruins ao longo da vida, né? Então fomos de jipe, que para essa fazenda, ficamos lá não lembro quanto tempo. Depois voltamos para Valadares novamente. Fomos de novo para o Rio de Janeiro. Aí houve um dia que a Juterlis perguntou para mim: Maria, você gostaria de ir embora para os Estados Unidos com nós? Nós vamos embora para os Estados Unidos. Eu falei assim: não, eu quero meu pai. Quero ficar com meu pai. Eu era tão teimosa, tão terrível, que tinha um abajur no centro da sala. E eu pensava que aquilo era um bailhoço. Vai eu subir naquilo e aquilo cai comigo. Pá, quebrei.
a mesa de centro na Dona Adelaide. Dona Adelaide fica furiosa. Maria, vou te colocar te levar pro juizado de menor. E eu... Me leva pro meu pai. Eu quero meu papai. Pois é. Aí mais uma vez vai eu pra Tumiritinga, minha cidade maravilhosa. Tumiritinga. Pois é. Então, lá estamos nós novamente em Tumiritinga. Mas meu pai não tinha condição. Aí eu estudar novamente. Estudar. Primeiro ano novamente. Aí pego uma professora muito legal. Socorro! Socorro! Tia Socorro! Boa, mais brava. Então, lembro que uma menina tava mexendo comigo, me xingando. Eu faço uma maldade com ela, rasga a cara dela de gilete. De Socorro me leva pra secretaria. E eu, criança, querendo se defender, vai morder a mão da professora. Tia Socorro, peço desculpa pelaquela mordida que eu te dei. E vai eu pra secretaria. Bom, depois disso, vou pra casa. Meu pai vem me... Ai. Pensando que meu pai ia me cubar o pau. Me bater até, porque eu rasguei a cara da vizinha. E a menina era vizinha ainda. Não. Mau conselho. Mexeu com você, você tem que bater. Se não bater, você põe em casa. Não se deve educar filhos assim. Ai. Vai eu. Fica de castigo? Acho. Ele não me bateu nem me colocou de castigo. Bom. Um dia. Vai passar. Isso não é legal. Como todos os meus irmãos já tinham sumido de casa, estava eu e a Clementina. A Clementina trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Eu nunca via ela. Só via ela no final de semana. Minha irmã mais velha, Clementina de Oliveira. A mãe que eu queria ter tido. Então, assim, um dia de domingo, todos os domingos, a igreja tocava o sino, ouvia-se música da igreja católica, lá no centro de Tumiritinga. Esse dia era um dia 9 de agosto de 1979, 9 horas da manhã. Meu pai sai. Olha, tô saindo. Quando eu voltar, eu quero o almoço pronto, na mesa. Vê se diz, uma criança
de 9 anos, que você tem que fazer comida, estar na mesa, uma criança de 9 anos. É muita burrice. Bom. E quando ele volta, a comida não está na mesa. E o que acontece? Fogão a lenha ainda, acende o fogo, faz o arroz. Senta, pai, tá quase pronto. Opa, palavrinha errada. Não se deve falar isso pro papá, nem pra mamãe. Surra na certa. Pai pega, me bate, 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 bate. Chuta, 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 chuta. Até eu fazer xixi nas calças. Bom, mas como Deus é sempre o socorro bem presente, ele sempre envia o anjo da guarda para nos socorrer. Quem é o anjo da guarda? Meu primo Elias. Meu primo Elias nunca tinha ido na nossa casa, mas aquele dia Deus levou ele lá para me socorrer, porque eu já tinha perdido as minhas forças e já estava a desfalecer. Quando ouvi um grito: "Para, tio, você vai matar a Maria." Então era meu primo. Não lembro de mais nada naquele momento, só sei que meu pai sumiu. Não sei para onde foi. Deve ter ido para a rua. Bêbado. Alcoolizado. Muitas famílias têm problema com alcoolismo. Problema sério. E eu morria de medo de estar sozinho dentro de casa à noite. Nossa, sem luz. Era lamparina. Lamparina. Sem luz. Era lamparina. Então, eu fui pra rua. Como era noite, já estava noite. Esse dia já tinha escurecido, já estava de noite. O acontecido foi às 9 horas da manhã. Depois, quando foi à noite, fui para a igreja, mas não. Meu pai não deixava a gente sair não, mas na igreja ele deixava. Então, eu fui para a igreja. Todo domingo ele deixava eu ir na igreja. E esse dia eu fui, sem ele deixar. Já tinha apanhado mesmo, né? Então, mas eu não entrei na igreja. Fiquei lá fora. Lá tinha um telão de televisão no centro da praça, da igreja. Fiquei lá assistindo televisão. Daí a pouco chega por trás de mim. Quem? A minha irmã. Emília. Minha cara tá desse tamanho, chata. Parecia um monstro. Com os olhos todos esbugalhados pra fora. Tanta chute. Sabe aquelas botas de aço que os bombeiros usam, as polícias militares? Pois é, meu pai tinha uma daquela para trabalhar. Então era com aquilo que ele me bateu, espancou. Ai, pois é. Então a Anne disse-me: "Ah, não, descobri sua mãe lá em Valadares." Oba, minha mãe apareceu. Legal. Aí eu disse pra ela: "Ah, achou minha mãe?" Ela:
Ah, achei. Minha mãe, a sua mãe, eu moro na casa dela. Ah, mas não vou não. Você fugiu, a Penha fugiu, todos os meninos fugiram de casa do meu pai. Mas se ela me quiser, ela tem que me buscar. Que eu não vou fugir. Não vou sair da casa do meu pai fugida, por mais que ele fez isso. Aí, e o trem ia partir. Eu levei ela até a estação, dei um abraço nela, despedimos. Ela disse, amanhã sua mãe vem te buscar. E eu fiquei esperando. No outro dia, não fui na escola, matei a aula, sem meu pai saber. Bom, aquele dia não voltei para casa para dormir. Quando a Clementina me viu, perguntou o que tinha acontecido também, eu falei. Bom, eu fui embora dormir, né? E no outro dia eu não levantei 7 horas para tomar banho, para ir para escola. Que a ordem lá era assim: levanta cedo, toma seu banho e vai para escola. Mas esse dia eu não fui, esperando a minha mãe. Deu horas do trem chegar. 9 horas da manhã, dava para ouvir o trem chegando. Ó, minha mãe chegou. Nada. Esperei o segundo trem chegar. 1 hora da tarde. Nada. Bem, minha mãe não veio me buscar. Ok. Mais uma decepção. Mas a Eli falou que ela ia me buscar. Eu ficava esperando. Ok. Então, passou o dia. Na terça-feira, dia seguinte, também não fui na aula. Matei a aula novamente, na esperança de meu pai chegar, de minha mãe chegar. Deu 9 horas, ouvi o barulho do trem. Ok. Não deu muito tempo. Minha mãe chega no portão. Nossa, que felicidade. Minha mãe não tinha morrido nada. Minha mãe não tinha morrido nada. Era mentira do meu pai. Então, eu fiquei feliz, muito feliz. Estou indo embora. Minha mãe faz a comida no fogão a lenha, limpa o quintal, varre tudo, limpa a casa. Meu pai chega para almoçar 11 horas. Oi, quem ele encontrar? Minha mãe. Ui, ui, ui. Agora é a hora da guerra. Pois é, mas minha mãe era muito sábia, muito inteligente. Eita, mulher porreira. Ela é inteligente. Lembro que ela entrou pro quarto dele, fechou a porta. Conversaram. Você imagina a conversa. Eles demoram. Conversa, demora muito tempo. Saem os dois lá do quarto. Senta aqui na mesa, na cadeira na mesa. Sentamos 3. Então, Maria, assim, você escolhe. Fica comigo ou vai com a sua mãe? Mas tem um detalhe.
Se você for com a sua mãe, eu morro pra você. Ah, é? Ok. Tá. Como estava perto da minha mãe, a crista cresceu. Ok, então eu vou com a minha mãe. Vou com a minha mãe. Fiquei. Fui com a minha mãe. Fui pra Valadares. Nossa. O trem chega 1 hora. Fomos de trem pra Valadares. Nossa, que felicidade que eu saí. Tava toda arrebentada. Mas a felicidade era muito grande. Porque era uma decepção. O meu herói me espancou. Então ele já não era mais meu herói. E minha salvadora da pátria era minha mãe. Fui viver com minha mãe. Chegamos lá no bairro Vila Osana. Nossa, quanta gente diferente. Nossa, que felicidade que eu fiquei. Lá já era o contrário. Lá eu já podia ir pra rua sozinha, ficar na rua. Minha mãe tinha que trabalhar cedo, levantava 4 horas da manhã, ia trabalhar. Ela levantava, ia trabalhar, e eu não via ela. Ela voltava, e eu já estava dormindo. Eu nunca via minha mãe, a não ser aos domingos. Estudar, aí ela me colocou na escola, estudei, mas eu podia ficar na rua, né? Eu nunca aconselho, sabe? As mães deixar seus filhos na rua. Nunca aconselho. Porque é um perigo que seus filhos correm, sabe? Muito. De ser roubado, de ser sequestrado, de ser matado, de ser estuprado, de ser violentado. É um risco muito grande. Porque quando acontece assim um estupro com seu filho, seja filho homem, seja filho mulher, jamais eles vão ter coragem de contar para você. Se você não conhecer bem o seu filho, vai passar batido, vai passar ileso. Muitos não sabem. O que aconteceu? Como eu gostava de ficar na rua, né, na casa das vizinhas. Na casa das vizinhas, minha mãe confiava tanto nas vizinhas. Aí nós tínhamos uma vizinha lá, não me recordo o nome dela. Ela tinha uma filha. A filha parecia que tinha demência mental, sei lá. Eu tinha medo dessa menina. Mas eu ia lá, eu fui lá. E esse dia, ela me pegou, enfiou dois dedos na minha cona, na minha vagina. 2 dedos. Doeu aquilo. Nunca contei pra ninguém. Até hoje, eu falando aqui.
E depois disso acontecido, nunca mais eu fui lá nessa casa. Eu tinha medo. Eu corria dessa menina. Mas aí eu ia pra escola, né? Eu ia pra escola e tinha um menino lá na escola que ele fazia a mesma coisa. Ele enfiava o dedo dentro da minha periquita. E eu tinha medo de contar pros outros. E ele me bateu. E todas as vezes, todos os dias, quando eu ia pra escola, ele fazia a mesma coisa. Isso foi o primeiro ano. Tinha 10 anos. Eu comecei a estudar nessa escola. Eu nunca falava pra ninguém o que acontecia comigo. Foi o ano inteiro assim. Que esse menino fazia isso comigo. Sei que eu passei de ano. Esse menino também passou de ano. Só que ele foi para uma sala e eu fui para outra. Alívio, né? Alívio para mim. No recreio, eu ficava só mais as outras meninas. Quando ele ficava me olhando de longe. Mas eu não ficava sozinho com ele, que eu tinha medo dele. E tinha... Lá em casa também não tinha televisão. Aí a primeira televisão foi a Dona Maria, do senhor Antônio, que comprou. E ela deixava todo mundo do bairro inteiro ir lá para casa dela assistir televisão. Aí, um dia, eu resolvo à noite, à tardinha, ir lá assistir televisão. Da cerca dava para ver a janela ficava aberta da cerca. Aí tinha um menino lá que fez de novo a mesma coisa comigo. E eu tinha medo de falar. Tinha medo. Tinha medo de falar. Aí eu fui crescendo. 10 anos. 11 anos. Com 11 anos eu já comecei a ficar violenta. Eu com 11 anos, quando meus irmãos vinham me educar, eu caía na porrada com eles. Batia neles. Os meninos na rua, quando vinha para perto de mim, eu batia neles. Já comecei a ficar violenta para não... Era forma, né? De eu me defender. E tinha também a falta d'água nesse bairro.
falta d'água nesse bairro, tínhamos que buscar água longe, longe. Em outro bairro. E eu, para mim ganhar um dinheiro, eu perguntava às vizinhas se as vizinhas queriam que eu buscasse água para elas, para me ganhar dinheiro. Aí com 12 anos, mais ou menos, aí eu já comecei a fumar, aí escondida da minha mãe. Comecei a ser rebelde. Tudo que eu até menino, homem, que mexesse comigo, apanhava. Eles apanhavam. Eu descontava toda a minha raiva, todas as minhas frustrações neles. Nunca mais deixei ninguém me maltratar. E eu com 13 anos, estudava, todos os anos passava. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Com 14 anos, conheci um menino. Só porque o menino era pretinho, minha mãe não gostava dele de jeito nenhum. Não deixou eu namorar com ele não, mas eu gostava tanto dele. Comecei a namorar escondido. Namoro de criança é beijinho, pegar na mão, só. Não é nada demais. Ele era tão respeitador. Aí um dia ele chega perto de mim e fala que estava namorando com a minha melhor amiga. Que decepção. Tão novinha, já estava decepcionada com os homens. Ô vida. Pois é. Aí, com 14 anos, eu conheci o meu ex, pai dos meus filhotes, que eu tanto amo. Nossa, me apaixonei loucamente. Fogo. Se existia paixão, se existia amor, realmente aquilo era a verdade. Era louca por ele. Apresentei ele para minha família. Com 15 anos começamos a ficar. As crianças de hoje dizem ficar. Ficar é transar. Só que ele dizia assim, você não é virgem. Ele sabia que eu não era virgem. Claro. Não era bobo, né? Mas eu nunca contei pra ele. Ele deve pensar que eu tinha transado com alguém, né? Essa é a cabeça dele. Não sei. Nunca conversei com ele sobre isso. Com ele, com ninguém. Tô me expondo aqui agora. Mas mesmo assim, ele me assumiu como sua esposa. Tivemos 3 filhos maravilhosos. Mas eu penso que ele era muito mulherengo, gostava muito de rabo de saia, mas eu acho que é porque ele achava que ele devia ter alguma frustração, sei lá. Como eu não era virgem, ele devia pensar assim, qualquer coisa que na cabeça dele, de não ser fiel, né, a mim. Ele falava, não consigo ser fiel a você. Ok. Mas um dia isso passa. Então um dia
que o amor da minha vida. 17 anos de casada. Ele sempre me humilhava, palavras, xenofobia, bullying, sei lá como que vocês queiram chamar. Eu era linda, maravilhosa, mas não via ninguém mais, nenhum homem. Eu não via, a não ser ele. Ele era meu tudo. Todas as frustrações que eu tinha, deixei para trás. Todas as esperanças eu coloquei nele. A esperança de ser uma mulher amada, ser uma mulher desejada, ser uma mulher respeitada, ser uma mãe dedicada. As minhas esperanças estavam nele. Nele, somente nele. Não conhecia mais nada, a não ser ele. Tudo era ele, para ele, somente ele. E meus filhos. Minha mãe deu conselho, não casa. Mas eu queria, mas eu amo, mãe. Eu amo demais. E quero casar com ele. Mas isso porque eu já tinha feito o que não devia antes do casamento, né? Com ele. E engravidei da minha maravilhosa filha. Depois da primeira filha veio o casamento. Casamos no civil. Depois conhecemos a Jesus. Aceitamos a Jesus. Trocamos de religião. Tive minha segunda filha, Natália. Linda, maravilhosa. Também. Depois veio o Alexandro, meu rapinha do tacho. Coisa linda, que eu amo. Por tudo que eu passei. Se eu tivesse que passar de novo pelos meus filhos, eu passaria. Mas uma coisa que eu faria, que eu faria, era nunca deixar ele sofrer, meus filhos, como sofreu por minha causa. Com a separação, depois de 17 anos de casada, eu não aguentei a pressão psicológica, os maus tratos psicológicos. Talvez ele nem lembra, né? Das coisas que me fez. Chamava de hipopótamo, frozô, fofô,
tudo isso é palavras que tenta abaixar o psicológico do sujeito. Bullying inconsciente. Fora as traições, né? Mulher nenhuma devia ser traída, né? Se o cabra macho não quer ela, devia largar do que maltratar com palavras. Ele sabia que eu não era mais virgem, mas não precisava ter casado comigo se ele não quisesse, né? Não era obrigatório. Podia falar que não ia casar comigo. Que maltratar, né? Mas eu sei. E com a pressão, um dia eu resolvo voltar a estudar. Voltar a estudar. Aí eu começo a abrir minhas pestanas. Mas o sofrimento, minhas professoras percebiam que eu estava se passando alguma coisa comigo. Elas perguntavam, eu queria saber o que se passava. Eu não. Sempre dizia que nada. Mas houve um dia que eu disse assim, eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com isso. Pelo menos assim esse sofrimento acaba. Sofrimento de traição, sofrimento de bullying. Se um homem olhasse para mim, eu era safado e já estava dando confiança. Se um homem chegasse para conversar comigo, não podia. Não podia sair de casa sem ele. Não podia sair sem autorização dele. Me sentia viva, presa, sem liberdade, sem expressão. A única coisa que eu queria era respirar. Não é nada. Sabe? A única coisa que eu precisava era de me livrar disso. Aí, vai eu pra escola. E resolvi ir pra Ponte da Ilha. Opa! O que uma mulher aquela hora da noite ia fazer na Ponte da Ilha? Não era normal. Bom, o intuito era acabar com a minha vida ali. Mas Deus era tão misericordioso, tão misericordioso. Poupou-me. Quando eu estava preparada para me jogar lá embaixo da água, que só tinha pedra, e eu morria fácil, porque eu não sei nadar. Eu morria com agonia, ainda ia para o inferno. Eu só ouço uma voz: Maria, vem cá. E na hora que eu ouvi essa voz, Maria, vem cá, o meu corpo se arrepiou do dedão do pé até a cabeça. Aí que eu me voltei a mim e só queria sair dali correndo e dizendo para Deus: meu Deus, me perdoa, prometo para ti, meu Pai, que nunca mais na minha vida eu tentarei tirar minha própria vida.
Então, tomei uma decisão que não devia ter tomado, mas eu tomei. Divórcio. Eu acho que ele deve pensar que era por causa de outro homem que eu devo ter feito isso, mas não. Não era, não. Simplesmente porque eu queria respirar. Eu estava sob pressão psicológica. Eu estava tendo um distúrbio que eu não estava aguentando. A única forma que eu achei era me divorciar. Bom, eu não sabendo que o único prejudicado seria meus filhos. Com isso ele parou de cuidar dos filhos como se fosse dele. E eu comecei a sofrer em dobro. Meu psicológico estava começando a ficar bom, mas eu tinha que trabalhar dobrado. Mas não ganhava o suficiente para dar de comer aos meus filhos. Aluguel não pagava, mas o dinheiro que eu ganhava também não dava para sustentar meus filhos. Eu só peço a Deus e meus filhos perdão, porque eu fiz eles sofrer. Nunca foi minha intenção. Eu só queria respirar. Nunca foi minha intenção fazer ninguém sofrer. Eu só queria respirar. E assim. Bom, importante é que eu sobrevivi para estar aqui contando hoje a história da minha vida. Beijos.